meus amados. Hoje nós vamos fazer mais uma palestrinha aqui, né? Que eu não sei por que foi inventado esse nome de palestra, mas enfim, é um áudio sobre um tema, né? Que eu estou fazendo cada 2, 3, 4 dias na medida do possível, para colocar aqui algumas coisas que nem sempre dá para colocar lá nos textos, né? Muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade em entender certas respostas ou certos textos, então a gente coloca em forma de áudio, onde a gente consegue explicar melhor. Mas o tema de hoje, na verdade, nem foi solicitado em respostas em nenhum momento algum, mas ele é bem atual em virtude dos acontecimentos de hoje, né, dessa semana, enfim, dos últimos dias, dos últimos meses, para que a gente possa dar contribuição, né, a nossa contribuição particular, individual, junto ao coletivo da humanidade. Nós sabemos o quanto nós podemos somar no coletivo, as intenções. Então hoje nós vamos falar aqui sobre a vibração. A tua vibração pode mudar o mundo. Vamos colocar esse título aqui que fica mais apropriado. A tua vibração pode mudar o mundo. Bom, nós já falamos aqui muitas vezes do poder coletivo das meditações, das intenções, né? Nós temos aí dentro dos povos indígenas muitos conhecimentos que os brancos, os ditos brancos, né, que não são indígenas, não entendem. Tipo a dança da chuva, por exemplo. O que é a dança da chuva? É o coletivo colocando as intenções numa mesma vibração, numa mesma frequência. O grande potencial resultado de tudo isso vai provocar chuva, e é verdade, chove mesmo. Já soubemos de pessoas que aconteceram em grupos, né, grandes até, intencionando, por exemplo, para dissipar um furacão que estava ameaçando atingir a costa dos Estados Unidos, para ser bem específico. Todo mundo vibrando ao mesmo tempo, mandando vibrações de dissipar, que o furacão diminuísse a sua fúria. E ele diminuiu de escala 5 para escala 2, 3, né? É muita diferença. Sabemos que o coletivo ele multiplica não por 2, tipo 1 mais 1 não é 2. A intenção coletiva 1 mais 1 ela potencializa 1000 vezes. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Por isso nós somos co-criadores. Nós temos esse poder. Quando nós fomos criados na fonte, nós ganhamos a essência, né? O átomo semente divino, a centelha divina, é a essência do Criador. Nós somos criados daquela energia e nós somos co-criadores. Aqui, como fractal de alma, não temos nem ideia disso, porque nós estamos momentaneamente com o véu do esquecimento e assim nós parecemos desconectados dessa fonte. Mas nós criamos mundos, criamos universos, criamos galáxias, estrelas e planetas nas versões mais elevadas, obviamente. Aqui nós estamos experienciando exatamente essa desconexão. Estamos aqui experienciando como é viver longe da fonte, esquecidos de tudo. E ainda por cima num mundo de polaridades, né? Mas mesmo assim, na medida que a nossa consciência começa a se expandir, os véus começam a ser erguidos, nós começamos a descobrir quanto nós somos capazes de cocriar. E aí entra essa questão que a vibração de cada um de nós pode mudar o mundo, vai fazer diferença. E faz, tenha certeza absoluta disso. Então agora nós estamos vendo um conflito lá, todo mundo sabe. Sabemos até as causas, mas vamos esquecer tudo. Vamos só lembrar do conflito em si. Podia ser em qualquer outro lugar do mundo, qualquer outro país e qualquer outra razão. Ao invés de ficar tomando partido de um lado do outro e criticando e se ofendendo e digladiando por interesses, como em tudo hoje. Hoje se digladia nas portas dos estádios de futebol, nas portas das boates, num jogo de carta e por qualquer razão em qualquer lugar do mundo. É o fim dos tempos, né? Cada um se encontrando dentro da sua frequência. Aquele que tem a beligerância dentro de si vai procurar o confronto sempre. Nós falamos isso no último texto de 2021, lá no último, penúltimo dia do ano de 2021. Em 2022, evite o confronto, porque
A energia do confronto te puxa de volta para a terceira dimensão. Está lá na porta da quinta dimensão, num passo só para ascensionar, começa a entrar no confronto, ou então na raiva, no medo, na crítica, enfim, na falta de respeito, em qualquer situação. O que acontece? Vai baixar a frequência e volta não um passo, volta quilômetros. E corre-se o risco de não ascensionar. São escolhas. Vai fazer o quê? Cada um tem a sua escolha e a sua liberdade de fazê-la. Então, quando há um confronto bélico, como está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, a melhor atitude que nós podemos fazer, porque ninguém está de fato falando a verdade, ninguém sabe toda a verdade, uns sabem parte da verdade, outros não sabem nada e outros são enganados completamente por aqueles interesses escusos de sempre. Então, o melhor a fazer o que é? Aumentar a vibração e enviar lá para aquela região. Mandar luz. Quem é que não consegue mandar luz, enviar luz? Você basta intencionar. Não precisa saber nenhuma técnica, não precisa fazer nenhum esforço, não precisa nenhuma segurança, não se corre risco nenhum para enviar luz. Basta intencionar, enviar luz para que aquelas pessoas envolvidas tenham a dor diminuída, aqueles que comandam algumas ações sejam mais justos, né? Mais benevolentes, enfim, que a situação fique resolvida da melhor forma possível, o mais rapidamente possível. Então, enviar vibração de luz é um grande recurso e não precisa muitas pessoas. Vocês lembram que toda vez que se faz uma meditação coletiva, é solicitado que se atinja uma massa crítica de 144 mil pessoas. Então, num mundo onde há quase 8 bilhões de almas, o que são 144 mil? É uma miséria de pessoas, né? É muito pouca gente que precisa. 144 mil tem uma cidadezinha média, né? É uma coisa a se pensar. Quanto nós podemos ser úteis? Aí, num dia desses eu falei, eu escrevi, não lembro mais, porque agora está tudo misturado, né? Você faz a diferença. Você faz sempre a diferença. Porque você multiplica por 1000 as intenções de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo. Olha quanto pode isso. Por que multiplica por 1000? Porque uma consciência alargada, ela potencializa 1000 vezes uma consciência restrita. Não é número como um CPF, é apenas um número. Um título de eleitor é apenas um número, uma identidade é apenas um número. Mas uma intenção coletiva, ela multiplica sim por 1000. Aquele multiplica por 1000. Porque ela tem esse potencial. Porque a luz é potente. Agora, quando a pessoa está na sombra, ela pode intencionar, mas ela não passa do 1. É assim que funcionam as leis cósmicas. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando. Existem as leis naturais dos mundos, dos universos, as leis divinas. Porque toda a lei divina, ela traz sempre vantagem. Ela nunca traz prejuízos. Ela só traz vantagens. E aí nós entramos novamente naquela questão das informações. O que é da luz nunca traz medo, insegurança, nunca traz preocupações desnecessárias. Ela pode trazer alguns alertas, o abra o olho, vigiar e orar e essas coisas, né, para ficar atento. Mas isso não é uma forma de amedrontar, é uma forma de alertar. Porque a pessoa que está prevenida, diz o ditado, vale por 2, né? Então ali já é outra história. Então as informações, quando elas vêm da luz, elas trazem conforto, elas trazem segurança, esperança, confiança, fé, determinação, vontade, persistência, enfim, tudo que é bom, né? Agora o que nós vemos ultimamente? Aqueles que compactuam com as sombras, a mídia principalmente, se não tem assunto, ela inventa. E mesmo tendo algum assunto, ela modifica para passar aquilo que está dentro do plano deles, para segurar as pessoas presas a essas baixas vibrações. Tudo aquilo que puxa de volta para a terceira dimensão. Porque o plano de alma de cada um,
ele pode ser cumprido ou não, depende das escolhas. Então não dá para confiar muito no meu plano de alma, no teu plano de alma. Nós temos que confiar nas nossas atitudes, nas nossas escolhas conscientes. Saber o que nós vamos querer, o que nós vamos decidir. E quando queremos mudar uma situação, não é reclamando, não é criticando. Aliás, a crítica e a reclamação só vai potencializar aquilo lá. Eu tenho que mudar a frequência minha e jogar energeticamente em forma de luz, em forma de intenção, de vibração, para que eu possa mudar mais pessoas e juntos ter o potencial necessário para uma de fato mudança, né? Não há outra forma. Fora disso, o nosso poder é zero, porque você não tem condições de decidir nada contra as decisões de quem tem o poder, né? Não adianta criticar o governo, não adianta criticar o prefeito, o governador, o vereador, o deputado, o juiz, criticar o mundo. Qual é o teu poder para fazer isso? Você vai conseguir ir lá mudar? Eu não vou nem estar te ouvindo, não estou nem dando atenção para você. Porque você, para eles, é mais um reclamão, né? Mais um que só sabe gritar, mas não sabe agir. Mas para agir e mudar, não é preciso nem falar, basta intencionar. E aí a coisa funciona. E aí eles vão sentir. E eles não vão nem saber o porquê que está acontecendo. Aí nós vamos ver o poder, de fato, quem é que tem. Então você tem o poder. Mas quando você joga a vibração para cima, a frequência para cima, aí você manda muito mais do que um governante, muito mais do que uma autoridade. Você tem muito mais poder do que um juiz para decidir algo, porque você jogou a vibração que é legítima e ela é justa e certeira. Todos os outros agem como posições humanas dentro das hierarquias de poder e elas só têm aquele poder que aquelas faculdades legais lhes conferem, né? Fora disso, poder nenhum, porque contra as leis universais, nenhum humano pode sobrepor aos seus interesses as suas leis, né? É claro que tem as permissões, por isso certas coisas acontecem, porque essas permissões elas são de acordo com aquilo que a humanidade precisa aprender. Afinal, estamos todos numa escola e são as lições da vida que nos ensinam aquelas lições que a alma precisa aprender. Senão não teria nenhum sentido encarnar, né? Então vejam bem como tudo se resolve pacificamente. Se a tua vibração é elevada, ela tem um potencial elevado. Se a tua vibração é baixa, o potencial dela não passa do 1, porque é um só, é um CPF, é um número, é um elemento. Os terapeutas que hoje trabalham com terapias holísticas, espirituais, enfim, eles sabem o poder disso tudo, eles sabem a energia que cada coisa tem. Claro que nem todos entendem perfeitamente, mas eles têm noção, cada um na sua área, né? Por que há as curas? Por que tem pessoas que fazem uma terapia que chamam de alternativa? Eu diria que não tem nada de alternativa, porque devia ser prioridade. Porque é energia em movimento. Tudo é energia. Mas enfim, que seja lá o nome que quiserem dar, por que quando uma pessoa se submete a uma terapia holística, seja lá de qual tipo que for, geralmente ela encontra uma melhora? Porque o potencial da intenção daquele que é curador é muito grande. É óbvio que algumas pessoas estão ainda no começo e não têm muita prática, ainda não conseguem colocar uma vibração muito elevada, mas quando nós lembramos do Cristo há 2000 anos, Cristo foi o primeiro terapeuta holístico conhecido aqui na Terra, pelo menos o que a gente tem notícia, né? Primeiro terapeuta. Ele curava ao ponto de dizer que eram milagres. Mas o que é que curava? A energia que ele colocava ali, a vibração. A vibração elevada, ela desmonta todas as vibrações baixas. Ela se sobrepõe. Por quê? Porque existe um campo magnético permanente em tudo e em todos. E esse campo ele interage energeticamente com tudo que está próximo. Já falei, já escrevi sobre isso. Quando
você chega perto de uma pessoa e a pessoa está muito, como se diz, carregada, né? Na verdade, ela está com energia baixa. O que acontece com você? Você vai sentir, você vai ser sugada, porque tu forneceu parte da tua boa energia para aquele que não tinha nada de bom e você pegou uma parte da energia ruim do outro, porque é assim que há o equilíbrio, né? O campo magnético ele tende sempre a unificar, a nivelar. Então aquela energia que o Cristo tinha era muito elevada, aquela vibração altíssima dele, que só ele mesmo para ter aquela energia. Bastava ele chegar perto, bastava ele intencionar, ele fazia os milagres. Não somente nas curas, como também nas replicações, como a multiplicação dos pães e dos peixes, a transformação da água em vinho, né, que ele fez, que está escrito lá, e não foram invenções. Essas não são invenções, não, essas são verdades. Ele usava a energia taquiônica, a gente já falou sobre isso. Mas não é por causa que ele tinha o conhecimento, porque ter conhecimento e não ter vibração não se consegue nenhum resultado. Às vezes não precisa conhecimento nenhum, mas você tem a intenção e consegue a vibração, o resultado é o mesmo. É que nem aquele que conhece tudo. Porque não é a mente que vai criar, é a vibração que vai criar, é a frequência. Dito tudo isso, por que você ainda está ali, lamentando a vida, ao invés de sair desse casulo que te prenderam, porque não há outra explicação? Através das crenças limitantes de todas as vidas passadas e essa, você acha que está preso. É como aquele passarinho que viveu todo o tempo na gaiola, de repente tira-se a gaiola, a portinha fica aberta. Nem mais tem portinha, está lá aberta. Ele não sai mais de lá, ele nem viu que tem. Então é preciso olhar bem e ver as portas abertas. Nós estamos num tempo de cocriação. Nosso poder é muito grande. Podemos cocriar tudo aquilo que queremos, desde que seja justo e honesto. Senão não é permitido também. Senão aí viraria um caos, né? Cada um queria tirar vantagem para si. O que te impede de sair da gaiola? Faz tempo que a porta está aberta. Você que me lê, que me ouve há muito tempo, quantas vezes eu falei isso? Por que não experimenta? Obviamente não vai conseguir na primeira tentativa, porque é preciso algo mais, é preciso ter o conjunto da obra, é preciso ter também a certeza que consegue, porque tentar e meio que duvidar não vai conseguir na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, mas com o tempo, vai acertar. É como aquela flechinha que você joga lá no arremesso de dardo, né? Atira uma, duas, três, mas uma hora acerta a mosca. Por quê? É assim, né? É assim. Às vezes acerta na primeira. Um momento de inspiração, de sorte, enfim, qualquer coisa. Mas a lógica é assim, é na soma das tentativas. Então, se você quer mudar alguma coisa, para você, na tua vida, particularmente, coletivamente, mudar alguma situação do mundo, do planeta, saia de uma vez por todas desta posição de crítico costumaz, querer ter razão. Quem é que tem razão? Se ninguém tem a verdade absoluta. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Uma das duas, você não pode ter as duas. Então seja feliz. Pratique, crie, cocrie. Mude você, mude o mundo, mude tudo ao teu redor, mude a tua vida, muda todos que te cercam. Quando as pessoas descobrirem isso, vão dizer quanto tempo eu perdi na minha vida. Podia ter feito isso muito cedo, muito a tempo e não fiz nada. Haverá arrependimento, sim, porque muitos vão ver o quanto se enganaram, o quanto tempo perderam, o quanto deixaram de produzir, porque ficaram presos a julgamento, crítica, reclamações, atestado de miséria, de incapacidade, de vitimismo, querendo defender porcaria que não vale nada. Você pode defender aquilo que vale muito. Por que vai defender aquilo que não vale nada? O serviço é o mesmo. A energia gasta é a mesma. O tempo é o mesmo. Então vamos ser espertos, né? Além de despertos, neste ponto é bom também ser esperto. E gastar o nosso tempo, a nossa energia, as nossas vibrações para aquilo que realmente conta. Eu diria que é uma decisão de sábio, não de esperteza, de sabedoria.
Está bom? A tua vibração pode mudar o mundo. Lembre-se disso. Muito mais do que ficar esperando que os outros decidam as coisas que você quer ver acontecer. Não precisa esperar. Aliás, eu sempre digo aqui, você não depende de ninguém. Você só depende de você, para tudo e qualquer coisa, inclusive para a tua ascensão. Se a gente dependesse dos outros, seria uma loteria as encarnações. Nós não dependemos de ninguém. Felizmente é isso. Essa é a grande verdade. Visto isso, eu então encerro aqui mais um áudio, enviando para cada um de vocês um abraço de luz. Namastê.